Oi, meus amores! Que prazer estar aqui conversando com vocês de novo, meus amores. Ai, a titia tá emocionadíssima, meus amores. Olha, eu tô me sentindo assim, ó, no meio de grandes estrelas, uma galáxia maravilhosa. Primeiro que assim, ó, Mateuzinho, ele não pôde vir, né? Vocês sabem, a gente tá gravando outro episódio, né, do Pod Cleo. Mateuzinho segue com a covidzinha dele, tá tratando, tá tudo bem. E eu tô aqui, ó, com essa atriz maravilhosa, premiadíssima, Elisa Lucas, que todos vocês conhecem, né, gente? E Elisa Lucas, me diz uma coisa, quem é? Apresenta esse ator maravilhoso, esse fenômeno gaúcho, esse ator que nos orgulha, nos envaidece, meu amor. Quem é ele que a gente vai conversar hoje? Então, na verdade, ele não é só ator, na verdade, ele é músico, na verdade, ele é meio gênio, na verdade, ele também dirige e ele também é humorista. Eu não sei, assim, por onde a gente começa. Eu fico perguntando assim, eu vou perguntar depois para ele o que ele mais acha que ele é. Hoje a gente está simplesmente com ninguém mais, ninguém menos que Ike Gomes. Seja muito bem-vindo ao Pod Cleo. Muito obrigado, gente. É um grande prazer estar aqui acompanhando vocês e estamos aí. Um presente de ter aqui com a gente, né, tia Cleo? E que te agradecer profundamente. Tu é um fenômeno, você é maravilhoso, você foi de uma gentileza. Fenômeno! Ai, maravilhoso! Gente, você foi muito gentil em vir conversar aqui com a gente. Quero te dizer assim, ó, que a gente tem muito orgulho de ti. É o orgulhucho. Orgulhucha dos gaúchos fofuchos. Orgulhucho, é o orgulho gaúcho. Orgulho gaúcho dos fofuchos, que vocês são um arraso. Eu vou te confessar aí que eu assisti várias vezes Tangos e Tragédias. Quando eu morava no Sul, que eu era novinho, assisti várias vezes. Foi a primeira vez que eu fui assisti com um amigo. E quando eu vi aquilo que aconteceu, eu não entendi o que aconteceu. Aquilo era tão emocionante, foi tão fenomenal o que vocês fizeram, o que vocês apresentaram aqui aqui em Porto Alegre. E eu saí dali, Elisa, eu comecei a levar as pessoas para irem assistir. Eu pegava um amigo, levava, assistia de novo, levava outro amigo, assistia de novo. É um parquinho da Sborne. Gente, que coisa mais maravilhosa. O que aconteceu? Como é que surgiu aquilo? Como é que surgiu Tangos e Tragédias? Sei que já falou em alguns outros podcasts, mas é importante a gente, porque tem muita gente que não viu os outros, está vendo com a titia a primeira vez, tá? E vejam, depois a gente vai conversar sobre várias outras coisas, mas fala pra gente, como é que surgiu essa ideia? O que aconteceu, esse fenômeno? Eu acho que surgiu da vontade de dialogar com o Brasil, não é? E de dialogar com todos os estímulos artísticos que a gente teve na nossa formação, não é? E que não é pouca coisa. Olha só o que tem no Brasil de estímulos criativos. Desde o início da fundação da linguagem de artistas brasileiros, não é? Então, é muito estímulo, entende? Desde Chiquinha Gonzaga, desde Ernesto Nazaré, que eu considero que é o pai e a mãe da música brasileira, né? E daí tem o Espírito Santo, o filho, que é o Pixinguinha, né? Então, tudo isso é parte da minha formação, certo? E quando eu encontrei o Nico Nikolaevski, eu trazia todo essa bagagem, né, de música brasileira que vinha da minha família. Meu pai era jogador de futebol e gostava muito de música, de samba. Eu jogava no Grêmio quando eu nasci. E a minha mãe também me estimularam muito, né, a ser artista. Então, a minha casa sempre tinha música. Meu pai capitaneava a gente para estar tocando. Sempre tinha gente na minha casa tocando. E eu era obrigado a tocar. E qual foi o primeiro instrumento que tu estudou quando Violão. criança? Violão. Comecei com um violãozinho, né?
Mas sempre fui encantado com aquilo da música, onde tinha um conjunto de instrumentos, eu estava sempre muito interessado por aquilo tudo, né? E aí fui estudar, ganhei com 16 anos, ganhei um bandolim do meu pai, que é o bandolim que eu toco hoje ainda, Ai, no show. Né? Então eu estudei chorinho, eu componho chorinho, eu gostava muito dessas coisas, por isso que eu falo da fundação da música brasileira e da vontade de dialogar com esse universo de seres criativos que tem no Brasil todo. Né? E a gente começou em 84, que era o final da ditadura. Sim. Então, na época da ditadura, surgiu isso. Olha o que surgiu com esse estímulo de opressão, surgiu a Tropicália, simplesmente. Esses grandes artistas, não é? Roberto Gil, Caetano Veloso, a Rita Lee, não é? E logo depois surgiu o Clube da Esquina. Maravilhoso. Né? Que eu estou ainda muito impactado pela passagem do Lo Borges, né? Que foi no dia que nós estávamos lá em Belo Horizonte, fazendo o show. No dia que a gente chegou em Belo Horizonte para fazer o show, tivemos a notícia da morte do Lo Borges, entende? Então até agora não me sai da cabeça todo o repertório. Eu me acordo de noite com as músicas do Lo Borges. A gente era conhecido, ele foi na minha casa uma vez aqui em Porto Alegre. Então quando ele vinha, ele me convidava para ver os shows dele, entendeu? E aí, estar em Belo Horizonte, ver a comoção das pessoas, né? As pessoas lá na esquina, que tem o Museu do Clube da Esquina, que era ali naquela esquina que o Lo Borges ficava sentadinho quando era jovem, né? Quando era adolescente, sim, tocando violão, e aquilo ali virou o Clube da Esquina, né? E que os artistas do mundo vêm e querem saber onde é que é esse Clube da Esquina, né? E é uma esquina que ele ficava sentado ali, que virou sim, o Clube da Esquina. Então, assim, eu tive todos esses estímulos, né? Então, a vontade de dialogar com esse universo, quando eu encontrei o Nico Nikolaevski, que também tinha sido impactado por todas essas coisas no Brasil, e o Nico Nikolaevski, um artista de grande envergadura, né? Um grande compositor, já tinha o grupo Saracura, que era um grande sucesso aqui, eu era fã. Eu fui ver o primeiro show do Saracura. Eu vi as primeiras apresentações do Nico, ele não conhecia, a gente não se conhecia, mas eu vi as primeiras performances dele, assim, numa universidade lá, um show na rua que tinha. Então, eu já conheci ele de longe, assim, né? E quando nós nos encontramos, pintou essa química. Imediatamente. Pintou essa química e... Eu sei que tu é uma pessoa espiritualizada, tem essa coisa, tu passa isso. O verdadeiro artista, ele não faz para si, ele apresenta como generosidade o trabalho dele, para tocar as pessoas, para emocionar, para tirar as pessoas de um momento triste. Então eu sei que tu tem uma espiritualidade, o Nico deveria ter também. Era uma missão. Se ele não tinha, agora ele tem. Agora tá, porque ele é um espírito. É o espírito. Tu acha que era uma missão, uma coisa? A alma deveria, para quem acredita em espiritualidade, né? Que a gente diz, os espíritas dizem que as pessoas combinam o que vão fazer quando vem amadurecer nesse plano. E tu acha que de repente eles tinham combinado, não, nós vamos para lá, a gente vai fechar, vai ser parceria, vamos fazer um grande sucesso, um grande fenômeno, que foi um divisor, eu acho que Tangos e Tragédias foi um divisor da história do teatro gaúcho, né? Vocês ultrapassaram as fronteiras do Brasil, no exterior, tudo. Por onde vocês passavam, era um sucesso garantido, é um fenômeno. Vocês acham que vocês tinham Olha, eu não me lembro desse compromisso. Não tenho essa lembrança desse compromisso. Mas havia um entendimento, assim, de que a oportunidade de nós dois estarmos juntos, que nós dois proporcionamos um ao outro que nós pudéssemos nos expressar na nossa mais ampla integridade, né, de artistas.
não é? Então, assim, a gente proporcionou para o outro, entende? Porque nós não éramos atores e nem comediantes. Nós éramos músicos, Sim. não é? De formação, músicos. E aí, no encontro, surgiu essa coisa da performance, não é? E aí a gente começou a fazer uma performance. Desde o primeiro show já tinha os nomes dos personagens, Kraunos e Bledskaya, né? Já era no primeiro show. E aí a gente foi dando um passado para esses personagens e eles foram tomando corpo, até que quando a gente foi para São Paulo, tinha muitas vezes que a gente acordava, lavava o rosto, escovava os dentes, botava a roupa dos personagens e ia para a rua para fazer divulgação, para as rádios, para entrevistas em televisão, coisa e tal. Aí parava naquela sessão, entrava num restaurante com os personagens, né? E aí a gente já estava curtindo, então a gente às vezes passava o dia inteiro com os Foi personagens. uma sacada fantástica, acho que não existia isso na época. E Ninguém aí- nunca fez isso na época. Entrevista com os personagens. Daí a gente caiu no Jô Soares, né? E o Jô Soares a gente foi 16 vezes ao ar no Jô Soares. E o entende? Jô se divertia E horrores com ficava as bom entrevistas pro programa, de porque vocês. nós éramos humoristas e ele curtia e ficava bom pro programa, então ele sempre chamava, né? E sempre estava muito certo, né? Diferente de outros programas que nem sempre resultavam. E uma curiosidade da titia Cléo, que gente, se vocês pesquisarem o Tangos e Tragédias no Jô Soares, tem muitas entrevistas disponibilizadas. E era muito improviso que vocês faziam ali, era tudo improviso, não pensava em nada. Porque às vezes a gente via assim que o Jô perguntava alguma coisa que um ajudava o outro a responder, porque era Não sabia o que responder, né? Eu outro ajudava. Mas sim, muito improviso, porque o Jô sabia que isso é um elemento importante, porque as pessoas percebem. O público percebe, assim, que quando é improviso, tem o grande risco de não dar certo, de dar errado. E aí aquele risco, e quando dá certo, é um golaço. Daí todo mundo diz, pô, tiveram uma saída, né, criativa. E vocês se divertiam muito. É nítido que a gente vê que vocês não sabiam o que falar e falavam, e aquilo o público ria de uma coisa que vocês inventaram. Muitas coisas que não... Olha, muitas Tudo coisas muito que a gente certo. falou falava ali, entraram pro espetáculo. Não, nem tudo entrou no espetáculo. Entrou pro arquivo. Como uma coisa muito interessante, que pintou naquele programa, coisa e tal. Teve uma coisa que pintou num programa do Jô Soares, que ele perguntou sobre a religião da Esbórnia, se acredita em Deus. Eu disse, claro, acredita em Deus, claro. E qual é a religião lá? Disse, a religião é o votorantismo. Votorantismo? O votorantismo. Isso nunca tinha entrado no show, entrou no último show, porque nós tínhamos um coro, que nós fazemos o coro, agora com essa gira que a gente fez nacional, a gente faz com os coros locais. Ai, que legal. Então tinha o coro lá do Rio de Janeiro que não tinha nome. E tinha que ser um coro esborniano, um coro da Esbórnia, né? Aí daí, como é que vai ser o nome desse coro? E daí a Simone se lembrou. O coro da igreja. Coro da igreja, claro. Da igreja do votorantismo. É o coro do votorantismo. Então entrou o assunto do votorantismo, porque o povo da Esbórnia é muito sonhador e precisa de coisas concretas. Por isso, a igreja é a igreja do votorantismo. Só aposta em coisas concretas. Gente, hilário. E a titia pensou... foi uma coisa muito espontânea esse teu personagem. A titia pensou que tinha sido feito um trabalho muito profundo não é de um clown, é de um bufão. Não, a coisa saiu de você assim, naturalmente, você foi criando com a tua espontaneidade, com a tua energia, com a tua luz, foi saindo assim. Mas assim. Não teve, que a tia está perguntando assim, não teve um trabalho que você parou, como alguns artistas, atores fazem, criar um andar pro personagem, criar uma voz, criar isso, como é que foi? Olha, eu tenho um mestre de teatro, que é o Dilmar Messias. Maravilhoso. Porque nós começamos a fazer o Tangos e Tragédias e logo ele me chamou para fazer uma peça dele, que era As Aventuras de Mimia Pestovitch, do início ao meio.
Tu viu isso? Não, eu não morava aqui, mas eu mas sei tu que ganhou sabe. o prêmio, que é É. super famoso. Foi super legal, porque era uma peça sem texto, muda, só com pantomima e música. E eu fiz a trilha. E os meus personagens tocavam. E o Dilmar dirigia. o Dilmar dirigia. Então eu aprendi E o com Dilmar o Dilmar. é um mestre do Mestre. clown. né? Mestre. Mestre. Daí eu convidei o Dilmar Messias para participar do Tangos e Tragédias com um personagem que eu tinha visto dele numa outra peça, Qual que é uma peça? peça do Karl Valentin, alemão, chamada A Ida ao Teatro. Que eles ficam procurando os tickets para ir ao teatro e não encontram, e é uma atrapalhada. E ele já tinha um personagem que era um clown, assim como os nossos, muito parecido com os nossos, assim, preto e branco, sabe? Baseado naqueles personagens Augusto, antigos do cabaré alemão, Buster Keaton, Chaplin, coisa e tal. E eu, totalmente Chaplin, né? Porque o meu avô era ator de rua, assim, né? Era performer de rua, fazia propaganda para lojas e coisa e tal. E quando tinha filmes do Chaplin, ele promovia os filmes do Chaplin, vestido de Chaplin. Sim. Então ele fazia um Chaplin maravilhoso. Então quando eu vi o meu avô, eu não conhecia ele, porque ele morreu antes de eu nascer, mas eu tinha as fotos do meu avô Sim. vestido de Chaplin, Baita né? referência. Daí eu vi os filmes do Chaplin, e o meu avô vestido de Chaplin, então aquilo é uma referência forte para mim, né? Uau. E o Chaplin para mim era assim, nós não éramos músicos, nós não éramos atores, nós éramos músicos. Sim. Então a gente se considerava assim músicos engraçados, né? E a referência para mim de performance era o Chaplin. Então eu persegui aquilo. E Jardim, daí o Nico trouxe aquelas músicas antigas do Vicente Celestino, que tinha aquele filme O Ébrio, que era também preto e branco. Então todo esse universo do cinema preto e branco, cinema mudo e tragicomédia, essas coisas, começaram a alimentar o nosso imaginário. Não é? Então os personagens começaram para mim, precisava de uma referência. E o Dilmar Messias, que trabalhou um ano conosco, na frente, ele era um fã, que não faltava um espetáculo. Ele era um fã que sentava na primeira fila e começou no primeiro show que ele participou com a gente, foi improviso. Ele entrou e começou a improvisar. E nós ficamos trabalhando com ele um ano. Então, ali na nossa frente, tinha um clown, que nós não sabíamos como fazer um clown, mas nós ficamos trabalhando com ele durante um ano, aprendendo com ele como é que é um clown, entendeu? Então o Dilmar Messias é uma pessoa muito importante para mim, assim, porque veio a referência, sabe, do clown. E esse trabalho que eu fiz com ele de performance, uma coisa de técnica de teatro, que ele me passou muitas coisas, de noção, de palco, de postura. Administração do corpo, porque a gente vê muito no teu personagem que tu tinha. Tu administra muito bem o corpo, tudo é muito pensado. Teu olho, quando vai para um lado, ele sabe o que ele está fazendo, tu tem esse domínio. São de pessoas que às vezes precisam de muitos anos para ter você que é formada, né? Se formou, sabe disso, às vezes muitos anos para você ter essa administração, essa técnica, né? Daí isso já tinha. Isso dos olhos já era um defeito de nascença. Porque eu tenho uma foto eu tenho uma foto de um ano que tô com aquela cara do personagem do clown. Um ano. Mas eu acho que acho que tem a veia do humor, mas eu acho que tem uma entrega de vocês muito grande, né? Porque a ideia, né, do universo musical é uma coisa um pouco mais erudita, né? As pessoas que têm uma forma ou é um músico da noite, né? Ou é um músico mais erudito, né? Vem uma imagem de um corpo mais rígido, né? E mais introspectivo. Eu já dei aula de presença cênica para músico e eu percebi eles muito neles, né? Porque tem a questão, a performance às vezes para eles tinha vergonha, ou se está tocando violino, fica muito compenetrado ali naquela partitura do bar, e estar em cena, estar em situação de apresentação pública atrapalha, porque o cara está
Eu dei aula para alunos do curso de música, né, no curso de extensão. Mas eu acho que vocês tinham uma entrega muito grande. Eu acho que não tinham medo do ridículo. Eu acho que tinha uma. Vocês se jogavam. Aí é que tá. Eu escrevi um livro agora, em 2019, tá, que eu lancei esse livro, que se chama Para Além da Esbórnia. E ali tem um capítulo que se chama O Teatro Hiperbólico e o Eu Fracassado. Ai, que delícia. Isso é muito Teatro certo. hiperbólico é corrente antiga que nós fazemos parte, né? E o Eu Fracassado é o centro do teatro hiperbólico, porque cada pessoa tem o seu eu fracassado, mas não mostra, entendeu? Fica lá, guardadinho, fica lá dentro de si, tá? Às vezes ele vem, toma, mas não fala, né? Ou quando fala, às vezes se dá mal porque é o eu fracassado. Quando a pessoa que faz parte do teatro hiperbólico traz à tona o seu eu fracassado e mostra ele para as pessoas, todo mundo se encanta, porque todo mundo tem o seu eu fracassado. Então as pessoas dizem, eu tenho também, mas não vai mostrar, mas se projeta naqueles personagens que estão ali mostrando suas fragilidades, as suas angústias, as suas vergonhas, os seus fracassos, o seu eu fracassado. Não é? Que exige muita coragem. Exige muita coragem. Exatamente. Então, isso é o ponto principal do teatro hiperbólico, é o eu fracassado. Inclusive, eu dei uma palestra sobre isso no Fronteiras do Pensamento. Desse ano, me chamaram para fazer essa palestra, que é o teatro hiperbólico e o eu fracassado. Que maravilha, que benção. E que tu fez também um filme em preto e branco, a Festa de Margarete. Isso, gente, vocês aí que estão assistindo a Titia, esse podcast maravilhoso com esse ator fenomenal. Vocês pesquisem, gente, tentem assistir esse filme. Tem no YouTube. Filme está disponibilizado no YouTube. Tá. A Festa de Margarete era com a Isis Medeiros, que é uma Também, grande amiga, uma também. querida, que gosta muito de ti, amou fazer o filme com você. São atores Ilana Kaplan. São um elenco de peso. Jefferson Silveira. E o filme foi premiadíssimo, né? Foi premiadíssimo. Foi lançado nos Estados Unidos, porque o Falcão, que é o diretor e autor do filme, ele mora lá, né? Ele mora lá, vive lá e aqui, mas ele mora lá, tem casa lá e tudo, há muitos anos. E a primeira vez que a gente viu o filme foi lá, em Nova York, no Havana Film Festival. E eu muito preocupado, porque era um filme mudo, preto e branco. Mudo, gente, preto e branco. E você morre de rir, você sofre, você tem drama, tem amor, tem tragédia, tem comédia, tem tudo no filme. Gente, é o estilo, o Chaplin. É o estilo chapliniano. A gente vê tudo, se emociona com tudo, você ri, você chora, você sofre. E o filme é impecável, maravilhoso. Não percam. Filme do Renato Falcão. E esse filme foi incrível, porque a gente fez ele todo aqui, né? E eu fiz a trilha, né? Eu compus a metade e escolhi a metade é tudo musical, 80 minutos, né, de música. Música feita em Porto Alegre desde 1912 até o ano 2000. E entrou num monte de festival, entrou no Tribeca Festival. Agora, o Tribeca Festival é feito pelo Scorsese e pelo De Niro, né? E esse filme entrou nesse festival, Tribeca Film Festival. Para vocês verem o nível, gente. E aí agora a gente estava vendo o documentário do Scorsese e mostra a família do Scorsese no começo, que eram imigrantes italianos que vêm eles moravam assim no gueto do gueto italiano. Eles moravam numa coisa igual aparece no filme da Festa de Margarete, que era assim, 10, 12 pessoas morando em 2 peças. Dali saiu o Scorsese. Então, provavelmente, ele viu esse filme para escolher. Entende?
A gente não sabe se ele viu ou não viu, mas assim, Mas- ele se identificaria com esse filme, porque aparece nesse documentário cenas muito parecidas com a do nosso filme. Da família dele, cenas reais da família, fotos da família dele. Era assim uma pobreza extrema. Né? E no filme aparece isso, mas é uma história brasileira, toda com música brasileira, que entrou num monte de festival, foi lançado nos Estados Unidos e entrou num projeto do Museu de Arte Moderna de Nova York, um projeto educacional, e rodou 14 grandes centros culturais dos Estados Unidos. E um deles foi o Walt Disney Music Hall. Walt Disney. O dia que parou, eu achava, quando eu via o filme que eu estava fazendo a trilha, né, eu achava assim, um filme bagaceiro, né? Filme assim que não tem som direto, sabe? É um filme mudo, é uma experiência. Eu não achava nem que era um filme, eu achava que era uma experiência. Orçamento Cinema baixo. Orçamento baixíssimo, ninguém ganhou cachê. Cinema de guerrilha. Guerrilha, isso. Então, assim, Que a gente achava que. Quando foi passar em Nova York, eu digo, o que eu fui fazer? Né? Se eu pensasse em ter uma carreira internacional, eu achava assim, bom, enterrei. Né? Antes de começar, enterrei minha carreira, eu vou aparecer num filme de cinema mudo que não tem porra, sabe? Mas eles gostavam. Gostavam, saiu do cinema assim, falando. Eu achava que não era sobre aquele filme que estavam falando. Eu achava assim, não pode ser. Como é que eles estão falando assim? Eles viram outro filme, não é? Não foi o nosso filme que eles viram. Aí depois foi caindo a ficha pra mim. Pô, eles estão gostando. Não, e gostaram muito. Depois voltou lá em Nova York para outros festivais, entrou em festivais no mundo inteiro, ganhou o prêmio da FIPRESS num festival na Croácia. FIPRESS é a Associação de Críticos Internacionais de Cinema. Não, foi uma surpresa atrás da outra. O filme assim, sabe? Foi e muito o legal. filme era surpreendente. A gente via. Não sei qual era a expectativa, não deveria ser toda essa expectativa, pelo jeito de vocês, atores, diretores, não era a expectativa. Nós não tínhamos expectativa nenhuma, nós achávamos que ia ser escrachado. Foi fenomenal, foi muito pra legal. Quem e assistir, depois entrou para o assistir. acervo do MoMA, porque quando entrava Sim. nesse que eles escolhem 5 filmes por ano para os teenagers estudar sobre os países. Então eles estudavam tudo sobre o Brasil através do filme. Sim. E nós falamos das escolas. Acompanhar filmes, estudos dos alunos, porque lá eles estudam assim, por que o diretor escolheu esse enquadramento? Sim. Porque dali vai sair um monte de gente para trabalhar na indústria, que tem indústria de cinema, né? Então, todo um estudo assim, esquemático do filme e sobre o Brasil. Que maravilha. Pô, foi incrível. Que era tudo que tu queria lá no início do Tangos e Tragédias, né? Que era essa coisa da música e do Brasil. Olha só. Eu queria. Olha. Eu queria, assim, dialogar com Sim. esse universo, entende? Poxa, dialogar com essas pessoas que pensam a música do Brasil, entende? E toda a minha vida eu tive isso, esse estímulo do meu pai, por exemplo, de tocar samba de break, por exemplo, que eu não conhecia, mas eu acompanhava ele, né? Nunca tinha escutado aquelas músicas. Acompanhava ele, coisa e tal, e acabava conhecendo, né? Então, e o estímulo dele, pô, e o Pixinguinha, tu tem que conhecer, vai, aquela outra, e aquela, toca aquela outra. O Tom Jobim, olha, o Tom Jobim é um cara importantíssimo, tem que conhecer, parará. E ele era jogador de futebol, Jogador de futebol. e apaixonado por música. Então, quer dizer, tradição brasileira. Que berço, né? Não, e me ensinou a tocar samba assim, na mesa, ó. Pega aí, a samba é assim, ó. Toca aí, é assim. Entendeu? Assim, é tradição oral isso. Sim. Acontece nas famílias. Essa é a cultura brasileira. Acontece nas famílias, um passando para o outro. A importância, é isso que é importante, você influenciar positivamente.
você pesquisar, filtrar e incentivar positivamente os teus filhos para darem bons frutos. Não é esse consumismo. E trazer bobo. informação. A música brasileira Conhecimento, é né? olha, todo mundo fala que a música brasileira é muito rica, é muito diversa, né? Mas a música brasileira é muito mais diversa do que se fala. Sim. Ela é muita. É muita coisa. Nós temos todas as um regiões. país continental que cada partezinha Cada do país região ele produz a sua. a sua. É verdade, é isso. E aí, quando vai somar tudo isso aí, Dá o uma Brasil, eu diversidade acredito que o Brasil é o enorme. mais diverso musicalmente que tem no mundo. É Eu possível, acho é possível. já conversei com alguns artistas sobre isso aí. A impressão, né? Cada um tem a sua, A gente né? vê onde tem Enfim. uma indústria, né? Assim, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma indústria da música, né? Então lá a indústria vai atrás, né? Dos artistas, entende? E aqui os artistas têm que fazer a indústria. Ralar muito, Tem que né? ralar muito, porque faz parte, tudo bem. Mas onde tem a indústria atrás, né? Por trás, produzindo os produtos, né? Botando Sim. na roda, tem muitos empresários de artista, entende? Então essa área é uma área assim que é muito carente no Brasil. E o artista ele tem que saber se fazer empresário de si mesmo. Se produzir, muito se produzir, vender. vender, né? Então, e é uma área assim carente que não sei nem se na universidade tem isso. Business. Olha, eu acho que tem uma disciplina de produção musical, não tenho certeza, mas acho que no curso de música da URGS tem. E tinha um curso no IPA que eu acho que fechou, não tenho certeza, que era de produção musical. Tu vê, a produção musical é uma coisa, tá? Porque a produção musical se dá no estúdio. Pois é. Se dá a produção musical tem que saber mexer no estúdio, coisa e tal, fazer arranjo. Não, mas parará. a questão do produtor. Do produtor, do empresário, até o artista se dá conta que ele Ele é tem um que produto lidar, também. que ele tem que botar o produto dele no mercado, a rodar, que aquilo é um negócio também, sabe? Que é importante que aquilo ali gere recursos, que ele consiga ser autossustentável dentro da profissão dele. Às vezes demora muito para cair a ficha do artista. E vários, né, Ike? Vários, na música, em vários tipos No de teatro. várias artes plásticas, pessoas que vão ali, pegam uma coisa que a natureza produziu e sai fazendo um adereço, um colar. Então, o brasileiro é muito criativo, tem essa coisa assim, né, de produzir arte, né, arte no melhor sentido, assim, que engloba tudo, né? O quadro, a pintura, a música, o artesanato, tudo. O brasileiro é talentosíssimo, é uma maravilha. E quanta coisa tem, né? Quantos amigos a gente vê. E às vezes a gente vê amigos que são talentosíssimos, mas não tiveram aquela habilidade de suar, não tem o saco, não tem saco de ir atrás, né? E batalhar, e produzir um show, e produzir outro, e ter prejuízo, e mais saber que aquilo ali tem que produzir de novo, e tem que ir para os grandes centros, tem que ir lá, tem que furar o cerco da mídia, tem que ter força para achar É um o caminho caminho. árduo, né? É um caminho bem árduo, bem difícil para o artista. Tem que ter assim, muita determinação. Muita vontade. Vocês com certeza tinham isso aí, tanto é que foi o fenômeno que foi durante 30 anos, né? E agora completando 41, porque continuamos, né, com a Esbórnia contra a Traca, que é a revanche da Esbórnia. Depois que A revanche da Esbórnia. isso aí é tão vivo, porque tinha que continuar, não podia parar. As pessoas pediam, Sim. não Tinha que deixa a continuar, Esbórnia não pode, morrer. Não pode. Muitas A Esbórnia mensagens. virou uma coisa cultural do brasileiro, todo brasileiro. Eu costumo brincar que sexta-feira é o dia de ir para a Esbórnia. Eu vou pegar minha cervejinha, o meu vinho, e vou ir para a Esbórnia. Eu vou ficar de um estado como os personagens ficavam, né? Que eu gosto é disso, que eu bebo para isso também.
Agora, a gente falava muito na Esbórnia, né? No Tangos Tragédias, Esbórnia não aparecia. Só sugerida. Sim. As pessoas imaginavam, então cada um tinha uma Esbórnia na sua cabeça. Quando veio o filme do Otto, o Até que a Esbórnia Nos Separe, que é a animação... Que é uma animação belíssima. Maravilhoso. Também é uma obra de arte. Uma obra de arte. Maravilhosa. E nos representa muito. Então apareceu o Esbórnia. Porque eles fizeram o roteiro de antes da separação da Esbórnia. Que ótimo. Então o filme se passa todo antes da Esbórnia virar uma ilha flutuante. Acaba com a tragédia da Esbórnia flutuando e tal. Então ali apareceu a Esbórnia e todo mundo acredita que aquilo que está no filme é a Esbórnia, que é maravilhoso, o traço, a animação. Como é que é para ti, enquanto artista, autor, pai, criador, vovô? Todos esses substantivos que o artista se apropria, como é que foi para ti ver o filme? Essa satisfação, essa realização e, ao mesmo tempo, esse poder da criatividade, porque a gente, depois da pandemia, a gente não fala mais muito a palavra contaminação, porque eu acho que a gente ficou tudo meio traumatizado. Mas antes eu usava muito a expressão contaminado, né? Eu venho do teatro antropológico, então eu dizia que eu era muito contaminada pelas palavras do Grotowski e do Eugênio Barba, que são pesquisadores que são muito caros para mim. E me parece que a criatividade, ela contamina, assim como contagia, mas eu gosto do contamina. Contagia, mas eu gosto do contamina, porque eu acho que o contamina é ainda mais forte. Assim como ele ficou contagiado quando assistiu, como é que foi para ti ver o resultado do filme do Otto, vendo tudo que vocês borbulharam e provocaram? Foi um processo longo. 8 anos demorou para fazer o filme. E quando tu viu esse nascimento? Aí a gente foi vendo, né, o nascimento, assim. Teve os primeiros esboços lá, que aí o Otto trouxe, aí eu digo, cara, eu falei, bom, o Otto sabe, né, que ele é da Toscographics. Ele mesmo fala, aqui é a Toscographics. Aí eu digo, cara, bom, é o seguinte, se eu não consegui me conectar com a história, vocês estão liberados para fazer. Eu não vou estar nas sessões de entrevista para divulgar coisa e tal. Se eu achar que é aquilo, representa mesmo, daí conte comigo. 8 anos. E 8 aí? anos. E ficou maravilhoso. E daí ele chamou os melhores artistas, entende? Ele chamou o alemão Guazelli, que tem um traço maravilhoso. Então a Esbórnia aparece toda, o cenário, as casas, as ruas, o tipo de iluminação, as pessoas, os personagens. E conseguiram pegar os melhores, assim, mas, os melhores meu Deus, profissionais para olha, o Ennio Torresan, que dirige o filme com ele, né, é do Otto e do Ennio Torresan. O Ennio Torresan trabalhava na Fox já há muitos anos. O Ennio Torresan do Nordeste morava em Los Angeles há muitos anos. Então, uma vez ele veio para Porto Alegre e aí o Otto falou, eles já estavam trabalhando, né, nos esboços, coisa e tal, no roteiro, parará. Daí ele veio para Porto Alegre, daí o Otto disse assim, cara, vamos aproveitar hoje que eles têm um show aí em Porto Alegre, vamos ver. E daí ele disse assim, mas eles existem mesmo? Tu entendeu? Ele estava trabalhando e não tinha informação ainda correta de que era sobre um show que existia. Entende? Mas esse cara hoje ele trabalha na DreamWorks, como no setor de animação da DreamWorks, entende? Então ele trouxe para Toscographics do Otto, que é um gênio maravilhoso que eu amo. Ele trouxe para o Otto um avanço assim na questão de animação. Mas também aqui no Rio Grande do Sul tem o Pandolfi, que é um grande diretor de animação, um cara minimalista, assim, entende? Que dirigiu a equipe na animação, né? Um diretor de animação. Então, tinha uma equipe maravilhosa. Daí o André Abujanra, que tinha feito uma voz de um personagem importante, fez a trilha do filme. E a gente fez algumas partes também, interação com ele.
Não, o André é um grande trilheiro brasileiro, fez Maravilhoso. fez mais de 70 filmes ele fez já. Sim. Então esse filme ficou incrível, a trilha é maravilhosa, o desenho de som é incrível, as vozes dos personagens. Então, assim, é muito felicidade, assim, porque representa muito o nosso trabalho. É maravilhoso. Não Embora percam, seja um gente, trabalho do assistam. Otto, né? Ele tem a marca do Otto, que o Otto é um iconoclasta, né? Não é o Tangos e Tragédias na TV. Não, no É cinema. o Tangos e Tragédias do Otto. É o Tangos e Tragédias do Otto. Então É a isso visão. traz mais força ainda pro trabalho, porque é original, né? Mas os personagens estão ali, é incrível. E aí, depois disso, aí o que acontece? Aí, mas durante o filme, já tinha vindo a Esbórnia Contra-Ataca? Quando é que surgiu Não. a Esbórnia Não, Contra-Ataca? Quando o Nico nos deixou, Quando né? Não, É, porque o Mas- filme estreou em 2013, tá. em Gramado. E o Nico nos deixou logo em 2014, em fevereiro. E, Então aí, foi um- e aí, quanto tempo depois, Quanto tempo mais ou menos, ficou quanto aí? tempo tu ficou, assim, amadurecendo 2 a anos. ideia? a 2 Esbórnia anos. A Contra-Ataca? gente ficou assim, os personagens ficaram lá guardados no porão, olhando para a parede, durante 2 anos. E aí as pessoas falavam, não deixa a Esbórnia morrer. Daí a gente fez um espetáculo com Kraunos e convidados. Que é os convidados, a Simone Haslan, que também tinha perdido a parceira dela, a Adriana Marques, né? Veio a Simone Haslan, que a Rádio Esmeralda nasceu dentro do Tangos e Tragédias. De um convite que eu fiz para elas, para participar. Eu vi elas tocando e eu digo, cara, elas são uma dupla. E elas não eram uma dupla, elas estavam tocando de dupla porque a banda não foi naquele dia. Elas nunca tinham tocado de dupla. E quando eu vi elas, eu digo, elas são uma dupla, foi incrível. Daí eu digo, vamos fazer no Tangos e Tragédias, e dali já propus para elas uma ideia que eu tinha de um espetáculo para elas, né, com o repertório delas, com os arranjos delas, musicistas de primeira linha, Simone Haslan, meu Deus, e a Adriana Marques, as duas com as vozes assim que se completavam maravilhosamente. Bom, daí fizemos aqui, o Cláudio Levitan, Sim. claro, que é nosso parceiro desde o Tangos e Tragédias, que a gente tocava as músicas dele já, né? Ana Cristina e o Tango da Mãe. E aí pegamos mais músicas do Cláudio Levitan, compusemos mais músicas com ele, nos debruçamos sobre o mapa da Esbórnia, redesenhamos as regiões da Esbórnia, definimos todas as regiões da Esbórnia, quem é os personagens que está em cada região. Então isso aí trouxe mais vida para a Esbórnia, né? E aí convidamos mais personagens, localizamos eles dentro das regiões. Então todas as regiões têm personagens. São 8 regiões. Né? E aí isso veio à tona no show. E aí é um elencaço. E aí a Simone Haslan, primeiro plano, né? Eu e a Simone Haslan, no piano. Daí teve outros convidados. Daí teve um convidado que por exemplo, a grande hiper bailarina do balé hiperbólico da Esbórnia, que é a Gabriela Castro, que é uma tap dancer maravilhosa, que eu chamei ela para fazer uma música. Aquela música do Mundinho, aquela, sabe? Então ela arrasou naquela música, daí a gente sempre, as passagens de som são laboratórios, né? Então a gente chega no teatro às 5 horas, o show é às 8 ou 9 horas, a gente fica das 5 às 7 fazendo laboratório. Às vezes de antes até. Que maravilha. E aí fazendo laboratório com uma artista daquela qualidade, né, de tap dance. Então ela entrou noutra música, daí entrou noutra, e daí eu chamei ela para tocar uma percussão, né? um cajon com pandeiro, então ela virou a percussionista da banda. Ela é uma tap dancer que é a percussionista da banda. Já entra na primeira música, ela já entra queimando no tap dance. E o nosso grande professor Mentales, que é o Thales Melati, que toca gaita de foles, um instrumento folclórico da Cascadúnia, que é a região montanhosa da Esbórnia. Então, tudo isso vai dando fôlego, vai dando vida para a Esbórnia, né?
Agora, há pouco tempo, um dos elementos do coro, que era o coro jovem da OSPA, que começou participando com a gente, que era o Juncto Corales Barniani. Então, os jovens que entravam com o coro da Esbórnia. Ele compôs uma música sobre a Universidade de Ciências Fictícias da Esbórnia. Ele compôs o hino. Que ótimo. Então, assim, ó, quando eu não estiver mais aqui, tem gente que pode continuar essa história, porque, como eu dizia assim, não somos nós que fazemos o tango de tragédias, nem a Esbórnia. É a Esbórnia que nos faz. Porque ela já é uma ideia autônoma, ela é cheia de vida, Tá a viva. gente infundiu fé naquilo que a gente criou. E as pessoas acreditam. E ela existe no mundo da imaginação das pessoas. Agora, esses dias aí, uma vizinha minha que levou ela levou a filhinha dela no show, e aí a filhinha dela estava na janela lá, na casa dela, que tem uma vista pro Guaíba, né? E a guriazinha estava ali. Daí a mãe dela perguntou: o que tu estava vendo aí? Eu estou esperando para ver se a Esbórnia vai passar. Ai, que amor. Então já está na cabeça das crianças, as crianças que sobem para dançar, dança folclórica da Esbórnia, o Copérnico. Então olha, incrível, mas esses dias eu perguntei uma inteligência artificial dessa sobre a cultura do Rio Grande do Sul, e veio a Esbórnia. Eu digo, como? Como assim? Entendeu? Sim, foi muito grande. E a Esbórnia vocês seguem o mesmo esquema uma vez por ano em Porto Alegre? Como é que é a agenda de vocês? Como é que é? Sempre em janeiro. Sempre em janeiro no 39 anos vai fazer agora. 39 janeiros. Antes de tu nascer ainda. Cléo. Ah, não, a Cléo é mais antiga. Cleópatra vem das pirâmides. Comi muita areia no Egito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tô vendo assim, é muito legal assim que a gente vê em ti a força da criação, né? É muito bom, é muito contagiante. Quando teu parceiro nos deixou, teve algum momento assim que rolou uma coisa, e agora o que eu vou fazer? Claro. Mas eu já tinha, né? Imediatamente eu já saí com outro show, porque nós sempre tivemos Sim, eu me lembro. shows paralelos. Né? Mas teve esse momento do vazio, de vou me despedir de tudo isso? Teve de não saber se ia continuar, né? Embora sabendo que tinha muito conteúdo que não tinha sido explorado ainda no palco, que nós criamos em entrevistas, nós tivemos um programa de rádio também, criamos para aquele programa. Então tem muita coisa que veio a entrar agora na série de TV que a gente fez. Porque na pandemia a gente fez uma websérie, né? Daí essa websérie teve um formato muito bacana, que nós fizemos 8 capítulos, né? E esses 8 capítulos a gente inscreveu num festival de webséries que eu não sabia nem que existia, mas um amigo meu do Rio de Janeiro lá viu e disse: cara, você tem que inscrever aqui no Rio Web Festival. É o maior festival de webséries do mundo. Eu não sabia nem que existia. Bom, escrevemos. O que aconteceu? Premiados. Ganharam premiadíssimos. Festival Internacional. Tinha websérie de todo mundo. Olha, de Nova York, musicais, webséries musicais de Nova York, de Londres, da Chile, da Argentina, do Brasil tinha algumas, e até da Esbórnia tinha também. Ganhou a melhor websérie brasileira, melhor websérie internacional de musical, na categoria musical. Gente, que fantástico. E tinha uma categoria que era melhor performer de musical, que eu achei assim, que, bom, já ganhamos 2 prêmios. Eu me preparei. O que aconteceu? Perdi. Mas perdi para quem? Simone Raslan, maior performance de musical do mundo. Eu conto no show isso. Perdi. Mas me deu uma raiva. Para quem que eu perdi? Perdi para...
Simone Haslan. Maravilha, gente. E agora o nosso E daí tava esse festival estava sendo apoiado por um canal que é o Prime Box Brasil e chamou para entrar na programação a série e tá rodando até hoje. Que maravilha. E nós fizemos mais 2 capítulos agora que ainda não estão na televisão, mas vai entrar também. Que maravilha, que bênção, gente, que história de sucesso desse povo maravilhoso, desses gaúchos. Isso aqui que honra esse povo. É isso aí. Agora é o momento que a nossa cobra tem que fumar, porque aqui a cobra vai fumar. A gente precisa, que nossos seguidores são tudo assim, ó, e que já vou te falar, tudo fofoqueiro, tudo gostam de um babado forte. E aí o povo quer saber. Eu sei que tu é casado. Há quantos anos tu tá casado? 46. Então não vai conseguir contar os bastidores parcialmente, porque eu digo assim, ó, Ike. O Ike sempre muito bonito, segue bonito até hoje, mas na época do sucesso, do auge, deveria ter muita cantada, né? E que as pessoas têm uma coisa assim, ó, com o músico, com o artista. E você sempre muito bonito, era babado. Babado era não, essa é sendo bonito, mas eu imagino que o assédio deveria ser muito grande na época contra esses bastidores, para nós, para o nosso povo público que quer saber. Eu acho que eu não tenho essa conta, sabe? É porque ele é casado há 46 anos. Não. Se ele falar alguma coisa, mas pode eu complicar. nós nos separamos algumas vezes, porque tu sabe que uma relação de longo prazo, às vezes, precisa de né? Precisa de um respiro, né? Porque as pessoas se modificam. E aí tu fica com uma pessoa durante um tempo, a pessoa se modifica, porque ela vai se modificar, porque as pessoas mudam. Então, aí tu tem que avaliar se as pessoas querem ficar juntas. Porque já não é mais a mesma pessoa que casou no começo, né? Com 20 anos. Eu casei com 19 anos, né? Cedinho, né? E aí nós tivemos esses afastamentos, entendeu? Muito saudáveis. E voltamos, entendeu? Tivemos outras possibilidades de avaliar a vida sobre outras perspectivas, sobre outras parcerias, entendeu? Mas voltamos, entendeu? Porque tinha uma coisa forte e segue tendo. É uma relação que deu certo, que era aquilo ali, que veio predestinado todos esses anos. E agora, agora entramos em umas profundidades que eu vou te contar. Estamos despertando para o sexo. Olha que delícia! E nessas profundidades, hein? Tu imagina. Muito bom isso. E 46 anos, então, viu só? Que maravilha. Que não é nada, né? Não é nada, mas é muito tempo, certa né? perspectiva, né? A vida é um piscar de olhos. A vida é um piscar de olhos, mas assim, ó, tem gente que infelizmente não vai nem chegar a essa idade, a gente sabe, né? Então, 46 anos, tem gente que infelizmente não chegou, não vai chegar, né? Enfim, eu acho que é muito, muito significativo. Porque essa coisa da construção, né, da vida, das parcerias, entende? Da joia que se faz junto com o outro, né? Tanto com o Nico, que durou esses 30 anos, quanto com as pessoas que eu estou trabalhando, com a Marilourdes Franarim, que está conosco desde do começo dos Anos e Tragédias, né? Então, esse fazer, esse construir das relações, de descobrir, de acertar, de errar, de ir acertando, né, e ir construindo um negócio, é um ponto que me encanta. Sabe, assim, os técnicos que estão com a gente estão há muitos anos, entende? Então, vocês geraram uma grande família. A gente constrói ali uma linguagem, um entendimento, entende? Os detalhes das coisas, o detalhe do detalhe. Então aquilo vai ficando com um nível de detalhamento, aquela construção, não é? Que as pessoas recebem
panorama todo, cheio de detalhe. E isso eu acho que causa uma impressão, sabe? Uau, quando eu vejo uma coisa assim, que tem um universo de detalhamentos, eu fico encantado com aquilo, sabe? Eu fico tipo, pô, que construção, sabe? Que monte de detalhes que se harmonizam. Isso leva tempo. Isso leva tempo. Tempo, empenho, dedicação, Doação. entrega. Entendimento, É um pacote né? completo. De um do né? outro. Escuta. Escuta. Tu diz tudo, é uma construção. E a fé, né? A fé, eu acho que é uma coisa que é inerente do ser humano, que foi sequestrado pelas religiões, mas a fé é um atributo do espírito criativo do ser humano, porque ele tem que ter fé no que faz, né? E fé no outro, fé no parceiro, fé nisso, fé naquilo, fé no resultado das coisas, fé na perspectiva, fé na vida, né? Então a fé é uma coisa que para mim é importante. E tu passa uma coisa muito muito coerente, muito inteligente, muito detalhista, assim, enfim. E o teu personagem ele não tem nada a ver, assim, não tem muito a ver contigo, é isso? Porque o meu personagem é o meu eu fracassado. Que delícia. O meu personagem é o meu eu fracassado, ele fica ali comigo. E eu dou toda a linha para ele, só não dou a chave da casa. Porque se eu der, não. Mas tá ali comigo, ele tá dentro do universo do artista, né? Ele tem a chave do universo criativo. E aí, através dele, tu conseguia expor algumas coisas, porque nem tudo a gente sabe que existe. Eu imagino o trabalho de vocês é fenomenal, mas dentro se passa por onde você trabalha com arte, vai em programa de TV, vai isso, vai aquilo outro, você passa por pessoas que a vaidade humana, ela tem, né? Já é cada um estabelecido da sua maneira. E aí o teu personagem enfrentou algumas, porque vocês davam mais entrevistas enquanto com personagens, né? É isso aí. E aí ele bateu de frente com algumas pessoas, ele botava algumas pessoas no lugar, ele tinha cara de ser assim. Ai, que delícia! Especialmente o Nico. Saber. Porque o Nico tinha uma presença de espírito maravilhosa. Me lembro um dia que nós fomos no Clodovil. E nós não queríamos fazer a entrevista, porque o Clodovil estava num momento muito, sabe, aquele que ele pegava os caras e o pessoal não gostava muito. Eu sabe? acho que hoje em dia ia ser aquele momento de criar o corte não, das redes sociais. Foi uma coisa assim. Nós não queríamos fazer a entrevista. Nós só queríamos fazer os números musicais. Sim. Porque nós queríamos divulgar o show. Precisava aparecer no maior número de programa para. Então a gente não queria. As pessoas irem e ao ele show. sabia. Que vocês não queriam. Não queríamos fazer a entrevista. Mas eu acho que ele já tinha visto no Jô Soares, alguma coisa assim. E aí, nós pronto fizemos lá o número e ele, entrou entrevistando. Metralhadora! E o Nico ficou puto da cara. E aí começou, né, aquela coisa, com o personagem, né? E ele também, o Clodovil, né? Muito afiado e pá. E daí e perguntou pro Nico assim, mas tu tem algum problema com a tua mãe? Não tem? E aí o Nico disse assim, não te meto com a minha mãe que eu não me meto com a tua. E aí ele viu que o negócio podia desandar. Daí ele terminou a entrevista no maior elogio para o talento dos artistas, indicando que a gente estava no teatro tal, coisa e tal. Aí fizemos mais um número, saiu tudo bem, mas pegou fogo aquela entrevista. Nessa aí de nós estamos com o personagem e o personagem pode falar mais do que... Sim. Porque é personagem, entende? Isso é fantástico, gente. Olha, o nosso tempo está acabando. Eu estou emocionadíssima com esse bate-papo, com esse artista maravilhoso, com esse talento, com esse espírito que veio assim, para nos trazer tanta alegria. Ele e o Nico. E a Simone, e o Levitan, e o pessoal da Sborner. Esse ano.
Esse ano Conta nós pra temos o ano que vem, né, em janeiro, Janeiro de como o Teatro São 2026. Pedro está fazendo Reforma. reforma, né? A gente vai fazer no Teatro da Riggs pela Maravilhoso. primeira vez, que é um teatro super bacana, Maravilhoso, com baita estacionamento, poderosíssimo. tem muitos espetáculos de Maravilhoso, sucesso lá também. sim. 700 lugares, né? 700 é lugares. muito bom, É. agradável, confortável, ar-condicionado maravilhoso. Super legal. A gente vai fazer lá esse Estacionamento gigante. ano. Grande. Vocês estão em janeiro, então, na Henrigues. Nam Riggs. A Esbórnia contra a Traca. Gente, muita gente boa, dando a sua arte, mostrando, trazendo para vocês alegria, divertimento, entretenimento. Nico, sem palavras para te agradecer a tua presença, Eu a que tua agradeço. generosidade. Muito obrigado. Volte a hora que quiser, volte sempre. Agradeço a minha querida amiga, parceira que me ajudou nesses 2 programas, Elisa Lucas. Amiga, gente, muito obrigado. Elisa, pode. E depois, Nico, pode, por favor. Obrigada, é um prazer conhecer essa pessoa iluminada, criativa e Todos muito, somos. muito, muito bonito isso que tu falou sobre a relação entre a fé e a arte. Achei. Vou dormir mais feliz essa noite. Obrigada, Tia Cléo, por ter ouvido isso. Toda a minha Legal. gratidão. Eu que agradeço. Por favor. Falou. Então, estamos aí esperando o nosso público no Teatro da Riggs esse ano, a Esbórnia contra a Traca, continuação do Tangos e Tragédias, com a Simone Haslan, maravilhosa, no piano, uma voz encantadora, uma personagem na birra na barra, é o personagem dela. Na bica, na barra. Esborniana, vinda da Libertoc Universität de Musik da Esbórnia. Professor Canflutes, das Universidades de Ciências Fictícias da Esbórnia, Cláudio Levitan. O Mentales, que é o Thales, tocador de gaita de foles, vindo da Cascadúnia. E a nossa hiper bailarina do balé hiperbólico da Esbórnia, a Gabriela Castro, super percussionista agora, pela primeira vez, uma step dancer de primeira, um carisma. E o coro da Esbórnia, que vai estar lá também, as Estrelas do Mar Esborniano, Stella Maris Esborniani. É um grupo vocal de meninas que começou com o coro e foram crescendo. Agora é uma seleção de meninas de vozes assim espetacular. Tia Cléo vai estar lá, que tá a primeira fileira pra rir, vou me mijar rindo lá, que eu sei como é que é esse espetáculo maravilhoso. E que obrigado. Eu que agradeço. Gente, beijo da tia Cléo. Até mais! Tchau, tchau.